Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre as funções de data e a gente vai ajeitar esse nosso calendário aqui para ele ficar plenamente automático de acordo com o mês que a gente está. Então, vamos lá. A primeira função de datas que eu queria falar para vocês é a função hoje, que a gente já viu em outra aula, que é só você, que ela não precisa de nenhum argumento e ela retorna a data do dia em que você está. Então, se você coloca a função hoje, vocês vão reparar que vai aparecer o dia de hoje. Outra função que segue esse mesmo estilo da função hoje é a função agora. Então, se você colocar aqui agora, e ela também não precisa de nenhum argumento, é só abrir e fechar parênteses, vocês vão ver que ele vai aparecer a data de hoje, mas ele também aparece com a função horário. Vocês vão ver que nessa aula a gente não vai falar de todas as funções de data possíveis e também não vai abordar as funções de hora. Isso a gente vai abordar nas aulas extras para quem quiser ir mais a fundo nesse assunto. Mas se vocês já quiserem ver, é só vocês clicarem aqui em fórmulas e aqui tem data e hora. E você vai ver as principais funções de data e hora aqui. Então, vamos lá. As outras funções importantes de data que eu queria falar para vocês é a função dia. O que a função dia faz? Ela te retorna o dia de uma data que você coloca. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo dia, igual dia. E aqui, repara, o argumento que você coloca nela é um número de série. Vocês lembram, como a gente falou, que uma data, para o Excel, é reconhecida como um número. Então, se a gente escolher, por exemplo, aqui, o dia 28, fechar parênteses, ele vai retornar 28. E aí, por exemplo, eu vou mudar aqui o formato dessa minha célula para vocês lembrarem aqui, ó, que para o Excel, uma data é um número de série. Isso aqui é o que ele chama de número de série. Então, sempre que aparecer um argumento, como aqui na função dia, sempre que aparecer escrito número de série, é exatamente um número desse que você tem que colocar. Mas se você coloca ali uma data, ele reconhece a data e transforma ela em número de série para fazer os cálculos. Então, por exemplo, aqui eu poderia também colocar uma data. E aí eu vou colocar 28/10/2015. Eu só esqueci das aspas, e a gente coloca as aspas. E aí vocês podem ver que ele reconhece a minha data como sendo o dia 28. Agora, eu vou colocar aqui pra gente não se confundir. Hoje, vocês podem ver que ele puxou o formato, mas eu vou deixar assim. Agora, dia. E aí, como é de se esperar, a gente tem a função mês e a função ano. E elas fazem a mesma coisa que a função dia, só que elas retornam um número referente ao mês e um número referente ao ano. O mês, vou colocar aqui a função, repara que você tem que escrever a função com um acento circunflexo no Excel em português, lógico. Senão ele não reconhece. Se você coloca mês sem o acento circunflexo, ele não reconhece a função. E você coloca o acento circunflexo, você já reconhece. E repara, ele vai retornar um número de 1 a 12, sendo 1 para o mês de janeiro, 12 para o mês de dezembro. Então, se a gente escolher a nossa data aqui de cima, ele vai retornar mês 1. Eu vou voltar o formato aqui para o formato de data, para a gente não se confundir. Data abreviada. E no ano, a mesma coisa. Ano. E a gente escolhe aqui a nossa data, ano de 2015. Ainda tem mais duas funções que eu queria falar com vocês, que são funções para a gente trabalhar com as datas. Quais são essas funções? É a função data e a função data.valor. E o que elas fazem? A função data, repara, ela me retorna o número que representa a data no código data-hora do Excel. Ou seja, se eu coloco aqui uma data com um mês, os parâmetros são ano, mês e dia, eu coloco aqui o meu ano, ponto e vírgula, o meu mês, o meu dia, e ele vai me retornar a minha data em número de série. Vocês podem ver que aqui ela está formatada como data, mas se eu deixar no formato geral, repara que ele me retorna o número de série. Então, essa fórmula, ela te permite montar uma data com os parâmetros diferentes, parâmetro ano, mês e dia. E a data-valor também te permite fazer isso, só que a única diferença entre essas duas fórmulas é que a data-valor, o parâmetro dela é um texto. Então, você coloca a data em formato de texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, abre aspas, 28/1/2015. Repara que eu não preciso colocar o zero ali. E ele me retorna
esse número de série, repara que os dois estão me retornando a mesma coisa. E vocês repararam que quando eu coloco a função data, ele coloca automaticamente o formato da célula para data. Eu vou até voltar aqui para a gente poder gravar isso mais fácil. Quando eu coloco a função data, ele me retorna automaticamente o formato de data. E quando eu coloco a função data valor, ele me retorna o número de série. Então, por exemplo, se eu vier aqui embaixo e colocar igual data e escrever aqui 2015, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 28, ele me retorna a data. E se eu colocar aqui data valor, e eu vou colocar aqui uma outra data, dia 1º de janeiro de 2015, ele me retorna o número de série, como eu falei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas funções e vai usar essas funções nesse nosso calendário para a gente conseguir tornar esse calendário automático de acordo com o dia de hoje. Ou seja, eu quero que esse calendário seja o calendário do mês atual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui em cima a identificação do mês. Então, vou colocar aqui mês atual. E aí a gente coloca aqui igual, como vocês já podem esperar, mês. E aí dentro do mês, no meu número de série, eu vou colocar a função hoje. E ele vai me retornar o mês do dia de hoje. Repara que ele está me retornando o mês de janeiro. Estamos no mês de janeiro, como a gente pode ver aqui na nossa outra fórmula. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho, depois a gente formata isso aqui. E agora vamos para o nosso calendário. Como a gente vai fazer isso? A questão do nosso calendário é que o nosso calendário está automático. Todas essas linhas aqui de baixo, elas estão automáticas. Vocês podem ver que se a gente deletar aqui na primeira linha, ele vai automaticamente puxando. E olha só, eu acabei de perceber que essa nossa primeira coluna está permitindo o valor 32. A gente já vai ajeitar isso. E agora a gente voltando aqui no Ctrl Z, vocês reparam, se a gente inserir de novo aqui a fórmula, o calendário vai avançando conforme a gente vai colocando. Então, todas essas linhas aqui estão automáticas. A nossa única questão é a primeira linha, identificar quando começa o nosso mês. Vamos, antes de partir para isso, vamos ajeitar aqui a nossa fórmula. Repara, ele está simplesmente somando 1, ignorando o fato desse dia poder ser o dia 31. Então, a gente coloca aqui, se o J6 for maior do que 30, ponto e vírgula, fica vazio. Caso contrário, me retorna J6 mais 1. Está me retornando 7. E a gente vai colando aqui. Eu vou deletar essas fórmulas aqui, para não ficar poluindo a nossa visão. E agora, vamos partir para o nosso calendário direto. Vocês podem ver que agora, se a gente deletar aqui, ele ainda está fazendo nosso dia 32 ali, porque ali ele só está com esse erro. Então não copiei para essa última coluna aqui. Então pronto, agora está copiado. E agora ele não aparece o nosso dia 32 ali. Ok. Agora vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer para identificar em qual dia da semana começa o meu mês é identificar o meu mês. E o meu mês já estou conseguindo identificar ele aqui. Ok. Após isso, eu preciso o quê? Eu preciso saber qual é o dia da semana do meu dia 1º daquele mês. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função de data, que é a função de data, ela nos permite construir uma data a partir de um ano, de um mês e de um dia específico. Então, vamos colocar aqui, por enquanto, a nossa função data. Então, igual a data. E aí a gente vem ano. Ano é o ano do dia de hoje. Eu vou colocar o quê? O ano aqui. Ponto e vírgula. O mês é esse mês aqui, mês atual. E o meu dia é o meu dia 1º, que é exatamente o que eu quero. Eu coloco aqui agora o nosso ano. Repara que por padrão o ano 0 é o ano 1900, como a gente já tinha visto. E agora eu coloco aqui 2015. E repara, ele está me dando dia 1º do mês atual. Então, se por exemplo, se aqui for o mês 2, então vou colocar aqui 2. Repara que ele atualiza ali. Dá Ctrl Z para a gente não perder a nossa fórmula. E do ano que está aqui embaixo. Esse ano aqui é o ano 2015. Eu vou substituir o valor da minha célula L6 pela função ano do dia de hoje. Então, ano de hoje. E aí você tem que colocar abre e fecha parênteses e fechar o parênteses da fórmula do ano. Repara, ano
E aqui, dentro da fórmula ano, a gente coloca a fórmula hoje, abre e fecha parênteses. Dá ok. Repare, está nos retornando o dia 1º de janeiro de 2015. Agora, eu preciso saber que dia da semana é o dia 1º de janeiro de 2015. E para isso, tem mais uma função que eu queria falar para vocês, para a gente poder aplicar no nosso calendário, que é a função dia da semana. Quando eu abrir aqui, não sei se vocês conseguiram reparar, mas aqui tem a função dia.da.semana. E olha o que ela faz, ela retorna um número entre 1 e 7, identificando o dia da semana. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, dia da semana, repara que ele já aparece aqui. Número de série, eu vou colocar o ML5, desculpa, o ML4, e repara que ele está aqui em formato de data e hora, porque a gente tinha colocado a função agora ali, mas eu já vou ajeitar o formato geral, e ele está me retornando o dia 5. Ou seja, o dia da semana do meu dia 1º de janeiro de 2015 é uma quinta-feira. Como eu sei que é uma quinta-feira? Reparem, hoje é dia 28, vou mostrar aqui no computador, 28 de janeiro, uma quarta-feira. Então, se eu vier aqui e colocar dia da semana de hoje, ele está me retornando o valor 4. Então, 4 é a quarta-feira, então 5 é a quinta-feira. Só que o Excel, ele não reconhece isso direto pelo título. Então, por exemplo, se eu colocar para comparar, aqui, ó, se esse 4 for igual a quarta-feira, ponto e vírgula, escreve ok. Caso contrário, escreve não. Repara que ele está me retornando não. Por quê? Porque ele não reconhece o texto quarta-feira como sendo um 4. Então, a gente tem que fazer essa referência para ele. Onde a gente vai fazer isso? Vamos primeiro colocar aqui, depois a gente transfere essa referência para uma outra aba, que vai ficar na nossa aba cálculos. Então, vamos lá, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu tenho todos os dias da semana. Agora, isso vai me permitir comparar os meus dias da semana. Então, por exemplo, esse aqui, eu vou deletar esse 4 aqui para a gente não se confundir. E esse não aqui também. Esse 5 é o meu dia da semana, então vou colocar aqui. Dia da semana. E aqui é o meu dia. E aqui é o ano. Ok. Agora a gente faz a nossa comparação. Então vou colocar aqui comparação. E agora se eu colocar se esse dia da semana ponto for igual ao meu dia 5, você vai me retornar ok, caso contrário, não. Repara que ele está me retornando ok. Então, com o número eu consigo fazer essa comparação. Agora a gente vai pegar esse valor e aplicar nessa nossa fórmula daqui de dentro. Então, eu vou colocar aqui, se o meu dia da semana for igual ao meu dia 1, que o domingo é o dia 1, então ao número 1, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, eu quero que você me retorne 1. Se isso for falso, eu vou colocar para ele me retornar vazio. Fecha parênteses, enter. Repara que ele está com a fórmula ali, está me retornando vazio, porque meu dia da semana não é domingo, é quinta-feira. Agora eu vou copiar isso daqui. Lembra de travar a célula do dia da semana, para a gente não entrar em erro aqui. F4. E agora eu vou copiar aqui e vou jogar até a quinta-feira. Ctrl V. Repara que ele não me deu erro. E o meu dia 1 aqui ele já está identificando. Agora, o que eu quero? A gente vai precisar substituir essas aspas aqui. Por quê? Se esse meu dia for o dia 1º, não tem problema, ele vai me tornar esse 1. Mas se ele não me for o dia 1º, eu vou querer conferir. Vou querer conferir o quê? Eu vou querer conferir se a minha quarta-feira é o dia 1º, porque se a minha quarta-feira for o dia 1º, a minha quinta-feira é o dia 2, então é só somar 1. E caso a minha quarta-feira não seja o dia 1º e não tenha nada nela, significa que o meu mês ainda não começou. Então, o meu mês não começou na quarta, não começou na quinta. Então, é simplesmente para deixar a célula vazia. Então, aqui, a gente vai colocar a função se. Se a minha quarta-feira não tiver vazia, significa que o meu mês já começou. Então, eu só preciso somar 1 em relação ao valor da minha quarta-feira. Então, vai ser a minha quarta-feira mais 1. Ponto e vírgula. Se o meu mês ainda não começou, eu quero que ele me retorne
0. Por quê? O meu mês não começou. Na minha quarta-feira, o meu mês ainda não começou. E a minha quinta-feira não é o primeiro dia. Então, na minha quinta-feira, o mês também ainda não começou. Então, eu simplesmente deixo vazio. A gente fecha agora o parênteses do C. Dá Enter. Vocês podem ver que ele continua aqui com o dia 1. Agora eu posso copiar essa fórmula, colar nos outros dias. E a gente espera que ela esteja funcionando normalmente. Como a gente descobre, a gente muda aqui o mês atual. Então a gente vai e coloca mês 2. Meu mês de fevereiro começa no dia 1º no domingo. Meu mês de março começa também no domingo. Meu mês de abril começa numa quarta-feira. Meu mês de maio começa numa sexta-feira. E se eu voltar para o meu mês de janeiro, ele começa numa quinta-feira, como era de se esperar. Então a gente sabe que a nossa fórmula está funcionando. Agora, a gente só precisa ajeitar essa fórmula. Por quê? Porque a minha fórmula está fazendo, na verdade, referência a essa fórmula do dia da semana. Então, a gente vai primeiro para a fórmula do dia da semana. E a gente vê, ó, dia da semana do L5. L5 é quem? L5 é essa fórmula aqui. A gente simplesmente copia essa fórmula e cola aqui no L5. E repara, ele está fazendo a única célula em que ele está fazendo referência é a célula C2, que a gente quer que essa referência fique ali, então não tem problema. Aperta Enter. Agora a gente pode deletar todas essas informações aqui, que não vai dar nenhum problema na nossa fórmula. Agora a gente pega a nossa fórmula do dia da semana. Opa, faltou o D. Copia ela, vem no nosso primeiro dia aqui e substitui a célula a quem ela fazia referência pelo dia da semana. Aperta Enter. Antes de colar, a gente tem que travar a nossa célula C2, porque a C2 ela tem que sempre ficar aqui, porque o meu mês atual vai ser sempre essa célula. Então a gente aperta o F4 aqui. A gente copia, cola. E vocês podem ver que ele continua certo. E a gente mudando aqui para o mês de fevereiro, março, abril, ele muda da mesma forma que ele mudava, então a nossa fórmula está certa. A gente agora deleta aqui a fórmula do dia da semana. Desculpa, deleta aqui a fórmula do dia da semana. E agora, a nossa única questão é, a gente sabe se ele vai ser o domingo ou não, fazendo a comparação com que célula? Olha só, repara, a gente faz a comparação com a célula E1, que é essa célula aqui. E a gente tem duas opções. A gente pode deixar esses valores de 1 a 7 aqui, nessa nossa planilha. E aí seria mais inteligente a gente fazer duas coisas. A gente travar a planilha, travar essa aba da planilha, que a gente ainda não aprendeu, mas nas próximas aulas a gente vai dar isso. Ou então simplesmente vir aqui e ocultar a célula, o que é uma boa opção. Mas eu particularmente prefiro que a gente deixe todas essas informações, que são sempre as mesmas, e que a gente tem certeza que o nosso usuário não pode mexer nela, na nossa aba de cálculos. E então o que eu vou fazer? Eu vou vir na nossa aba de cálculos, vou escrever aqui em cima, vocês podem escrever onde vocês quiserem, dias da semana, e aí vou colocar aqui domingo. Vou usar nosso preenchimento automático para não precisar apertar o Ctrl, para preencher até o sábado. Vou colocar aqui o 1 e agora pressionando o Ctrl eu puxo aqui e ele vem até o 7. Vou ajeitar aqui o tamanho da coluna e agora a única coisa que eu vou precisar fazer é transferir esse E1 da fórmula, ao invés de ser fazendo referência ao E1, fazendo referência à minha I4 da minha aba cálculos. Depois eu só copio a fórmula e colo nas outras. Então vamos lá. Aqui onde está E1, a gente deleta, clica aqui na nossa aba cálculos, clica no nosso I4, aperta Enter, está funcionando normalmente, Ctrl C, Ctrl V, continua funcionando normalmente. A gente testa aqui o nosso mês, fevereiro, tá? Março, abril, ele continua mudando, voltando para o mês de janeiro, ele volta. E para finalizar, a gente vai voltar isso aqui para a fórmula mês do dia atual, de hoje. Tá dando o mês do dia atual e a gente formata isso daqui. Vou colocar no mesmo formato desse domingo. Então vem aqui com o botão direito e copiar os formatos. A gente ajeita aqui, eu deleto esse 1 a 7
E voilá! O nosso calendário está pronto, totalmente automático. A gente não precisa fazer nada, ele centraliza automaticamente. Então, quando chegar no mês de fevereiro, a gente for abrir a nossa planilha, ele vai mudar aqui para o mês de fevereiro e vai aparecer aqui os nossos dias de acordo com o mês atual. É verdade que nem todos os meses vão ter dia 31, por exemplo, se eu colocar aqui o mês de fevereiro, ele vai estar indo até o dia 31, mas na verdade o mês de fevereiro não tem 31 dias. Mas isso a gente vai mexer na nossa aula de finalização da planilha. Quando a gente estiver finalizando a planilha, a gente vai ajeitar isso, que é bem simples de ajeitar. Se vocês quiserem tentar por conta própria, podem tentar, qualquer dúvida é só falar. Mas quando a gente for finalizar a nossa planilha, a gente vai ajeitar isso. Então vou dar um Ctrl Z aqui no meu dia. E por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima. Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de filtragem e de classificação. E a gente vai aplicar na nossa planilha. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como a gente coloca e como funcionam esses botões. Então, por exemplo, a gente tem esse nosso conjunto de dados aqui, que são os números. Vocês podem reparar que estão praticamente todos em ordem crescente, com exceção do primeiro aqui, que é o 15. Mas eu vou mudar, vou colocar aqui, por exemplo, o número 100 no meio. E aí aqui eu vou colocar um rótulo, número, que esse aqui ele diz o que é a minha coluna. E vou colocar nele um filtro. Para você colocar um filtro, você seleciona a célula ou o conjunto de células. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o filtro nessas três, eu seleciono essas três e aí clico no botão filtro. Repara que ele vai aparecer essa setinha aqui no canto da célula. E nessa setinha é só você clicar e você vai ter todo o conjunto de dados que ele reconhece. Aqui, o que você faz? O que o Excel te permite fazer? O filtro ele vai esconder, ele vai ocultar algumas células e vai aparecer para você só as células que estão correspondendo ao seu filtro. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, você tem esse checkzinho de selecionar tudo, significa que estão aparecendo todas as células do conjunto de dados. Mas eu vou tirar aqui e vou escolher 3, 4 e 8. Repara que o selecionar tudo ele fica pintado aqui, porque significa que tem alguns dados estão sendo escolhidos e outros dados não estão selecionados, então ele fica pintado assim. E aí eu vou dar OK. E repara que eu estou aqui, na minha linha aqui, eu estou indo do 2 para o 5, as 5, 6, do 6 para o 10 e do 10 para o 23. Todas as outras linhas, elas estão ocultas aqui no meio, e essas três linhas que estão correspondendo ao filtro, repara que elas ficam azuis. Então, os meus dados, eles estão todos filtrados aqui. E repara que as linhas que estavam do lado aqui, não importa se não está dentro do meu conjunto de dados que tem filtro ou não, elas também vão ficar ocultas. É a linha inteira que é oculta. E aqui só aparece o que está correspondendo ao meu filtro, que é o 348. Para você tirar o filtro, você pode ou clicar aqui nesse botãozinho do filtro, que repara que ele fica com esse mesmo símbolo do funil aqui, quando o filtro está ativo. E aí você pode, clicando nela, selecionar tudo, e ele vai aparecer todos os seus conjuntos de dados. Ou você pode clicar aqui, ó, limpar filtro de número, ou então nesse limpar aqui de cima. Tanto faz, ele vai voltar a todo o seu conjunto de dados. Como o nosso conjunto de dados é um conjunto de números, o filtro ele nos permite fazer outra coisa, que é o quê? Filtro de números. Ele tem um filtro específico para números, que é, por exemplo, é maior do que, ou é maior ou igual. Vou colocar aqui é maior ou igual, e eu quero todos os dados que são maior ou iguais a 5. Vou dar OK, e repara, todos os meus dados que são maiores ou iguais a 5 estão aqui, todos os outros estão ocultos. E repara que ele fica um checkzinho aqui, significando que meu filtro de números está sendo usado. Repara que eu tenho também um filtro de cor, que ele não está me permitindo usar, porque eu só tenho a mesma cor aqui. Mas a gente vai ver isso quando a gente aplicar na nossa aba geral, daqui a pouquinho. Eu vou limpar aqui o filtro e vou mostrar para vocês agora como funciona essa parte aqui de classificação. Essa parte de classificação ela te permite colocar os dados em ordem alfabética ou do menor para o maior ou do maior para o menor. Ou seja, você pode colocar em ordem alfabética de A a Z, ou então o contrário, de Z a A, e você pode colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, que são esses dois botões aqui. Você tem mais possibilidades de filtro e de classificação nesses outros dois botões aqui, mas já é filtro avançado e a classificação mais avançada, que isso a gente vai ver mais à frente. Então, vamos lá. Para você usar a classificação, você tem duas opções. Se você já tiver colocado um filtro, você pode simplesmente clicar aqui no botão do filtro e classificar do menor para o maior. E repara que ele ajeita tudo.
ou você pode colocar do maior para o menor. E repara que ele fica com esse símbolo da setinha aqui do lado mostrando o que você fez. Eu vou dar Ctrl Z 2 vezes para mostrar outra opção. A outra opção é você selecionar o seu conjunto de dados que você quer classificar e clicar no botão de classificar. Agora, eu vou voltar de novo para mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho algum dado escrito aqui do lado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dados. Então, eu vou colocar aqui, nomes. Aí, vou colocar aqui João, Paulo, Carlos, Ana, Júlia, pronto. E agora quando eu quiser classificar ele, do maior para o menor, repara o que aconteceu. Repara, o João está correspondendo ao número 15. O Paulo está correspondendo ao 2, a Carla ao 3, a Ana ao 4 e a Júlia ao 5. Quando eu classifico, ele traz esses nomes juntos com ele. Então, por exemplo, repara que todas esses daqui subiram e o João que estava no 15 aqui em cima veio aqui para baixo. Eu vou dar Ctrl Z. E agora, repara o que acontece quando eu seleciono essa minha coluna aqui e faço esse classificar. Ele aparece esse aviso. O que significa esse aviso? Significa que eu posso expandir minha seleção ou continuar com a seleção atual. Se eu expandir a seleção, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando estava com o filtro. Todas as colunas que estão com o filtro, ele vai puxar junto com ela. Então o 15 vai vir aqui para baixo e o nome João vai vir para o 15 também. Se eu colocar só continuar a seleção atual, ele vai colocar essa seleção aqui em ordem crescente, porque foi o que eu cliquei, mas os nomes vão continuar no mesmo lugar. Então, vamos fazer os dois casos. Eu vou primeiro expandir a seleção. Repara que ele fez a mesma coisa do que se eu tivesse clicado aqui. E vocês reparem que ele só faz isso com os dados que estão nessas 3 colunas aqui, porque são as únicas 3 colunas que tem filtro. Agora eu vou dar Ctrl Z e a gente vai selecionar essa coluna, apertar aqui e vai continuar com a seleção atual. E agora repara, ele ajeita isso aqui, mas o nome João não vem aqui para baixo. E vocês reparem que nos dois casos, tudo que está fora do meu filtro não desce, não muda de lugar. Por quê? Porque ele reconhece como sendo meu conjunto de dados essas 3 colunas aqui. Então ele só vai mexer nessas 3 colunas, porque são as únicas 3 colunas que estão com filtro. E agora a gente vai aplicar isso nas nossas duas abas, na aba geral e na aba cliente. Então, vamos lá. Na aba geral, para você colocar o filtro em mais de uma, como a gente viu, a gente seleciona os títulos inteiros, clica aqui no filtro. Vou ajeitar aqui o tamanho, porque estão tapando algumas colunas. Desculpa aqui. Opa, Ctrl Z. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês repararam que eu deletei as 3 linhas aqui de contagem de número. Se vocês colocarem o filtro com a contagem de número, vai acontecer um pequeno probleminha que eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Eu coloquei agora os filtros aqui. E repara que nessa minha primeira coluna, eu só tenho cores. Eu não tenho nenhum valor inserido na célula, mas o Excel ele me permite filtrar por cor. E o que esse filtro por cor faz? Repara, eu tenho o verde escuro, o verde claro, que é a minha gradação que a gente pintou as células para diferenciar uma linha de outra. Mas eu também tenho o vermelho. E como eu só quero olhar as linhas que têm defasagem ou tem algum problema no estoque, que são as linhas que estão pintadas de vermelho, eu simplesmente clico aqui e repara que as minhas linhas de vermelho vão ficar pintadas. Repara que essas minhas linhas aqui embaixo estão aparecendo. Por quê? Porque ele não está reconhecendo elas como sendo parte do meu conjunto de dados. O que significa que o meu conjunto de dados ele acaba aqui no meu 12. E agora eu vou exatamente mostrar para vocês o que acontece se vocês colocaram um filtro e aqui vocês ainda tinham aqueles valores de continúmero. Então eu vou tirar o filtro e eu vou colocar aqui qualquer valor. 2. E eu vou copiar esse 1. Vou lá aqui embaixo. Copiar o 2 e colar embaixo. Agora repara. Eu vou colocar o filtro na minha primeira linha. Coloquei o filtro. E agora eu vou aumentar aqui o nosso conjunto de dados. Então vou copiar esse daqui
e colar o valor nessas 3 linhas aqui embaixo. Colar valor. Repara que a minha formatação condicional aqui continua funcionando, como era de se esperar. E agora eu vou tentar usar o filtro aqui no meu fornecedor. E olha o que acontece. Ele aparece o 1, aparece o 2, aparece o fornecedor 1, 2 e 3 e aparece vazios. Por que ele está aparecendo esse 1 e 2? Porque aqui embaixo eu tenho os dados 1 e 2. E ele está reconhecendo isso tudo, como sendo meu conjunto de dados. Por isso que ele aparece 1 e 2. Então, se eu tentar filtrar aqui e não quiser ver o que aparece no fornecedor 1 nem no fornecedor 3, ele ainda vai me mostrar aqui o 1 e o 2. E repara que eles vão ficar pintados de azul aqui. O título da linha vai ficar pintado de azul. Por quê? Porque ele está reconhecendo como sendo parte do conjunto de dados. E como é que você faz para ele não mais reconhecer isso? Você tem duas opções. Eu vou tirar aqui o filtro. Ou você formata isso tudo aqui como tabela. Você formata esse conjunto de dados como tabela, que isso a gente vai ver na próxima aula. Ou então, você tira o filtro, deleta o seu conjunto de dados aqui embaixo, porque esse conjunto de dados aqui a gente não está usando para nada, e coloca o filtro de novo, como a gente ia fazer. E agora quando eu filtro aqui pelas minhas células vermelhas, por exemplo, ele não aparece o meu 1 e 2 aqui embaixo. Vou voltar com tudo. E agora, por exemplo, eu posso querer filtrar por data. Eu venho aqui, clico e repara, ele aparece aqui, filtro de data. Eu quero todas as datas que estão nesse mês, no próximo mês, no mês passado. Então, por exemplo, vou colocar aqui todas as datas do ano passado. Não tem nenhuma. E aí, repara, as minhas datas eu tenho 2015 e aqui ele aparece janeiro. Então, eu quero todas as datas de janeiro de 2015. Dá ok. Ele está filtrando aqui meus dados. E aí eu quero tudo de volta. Eu dou ok. Então, repara que o Excel ele te dá várias formas de filtro. E aqui, ó, por exemplo, no texto, aquele ali é um texto. Eu estou filtrando por texto. É igual, é diferente, começa com, termina com. Então, vocês lembram que aquela parte de formatação condicional, onde a gente conseguia colocar formatos de acordo com o que estava escrito na célula, com o valor da célula, com a data da célula, também serve para o filtro, esse tipo de parâmetro. Então você vai conseguir colocar um filtro. Se o seu conjunto de dados for de texto, você vai conseguir colocar um filtro de acordo com o que ele começa, se ele contém alguma parte ou não. Se o seu dado for número, você vai conseguir colocar igual, maior, maior ou igual. Está entre os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média. Se for data, você vai conseguir filtrar por mês, por ano, por trimestre. Então o Excel te dá várias opções para você aplicar. E aí, aplicando aqui, por exemplo, a nossa classificação, eu quero, por exemplo, ordenar o meu conjunto de produtos por margem de lucro. Então, os meus produtos que tiverem a maior margem de lucro, eu quero que fiquem em cima. Então, eu vou vir aqui, classificar do maior para o menor, e ele já ajeita toda essa informação para mim. E repara que ele não me perguntou se eu queria expandir a seleção, porque eu usei o filtro daqui. Mas, se eu voltar para o filtro anterior, selecionar isso tudo e colocar para ele classificar por aqui, ele vai me perguntar, eu vou querer expandir a seleção e repara, eu cliquei no ordem crescente, ele já está na ordem crescente, pode reparar. Então, colocar na ordem decrescente e ele inverte tudo. Agora a gente vai aplicar na nossa aba clientes. Na nossa aba clientes, o que a gente faz? A mesma coisa, a gente seleciona o cabeçalho, coloca o filtro e aqui você pode filtrar por exemplo, ele não reconhece, se você coloca aqui as cidades, ele não reconhece por região, então não vai reconhecer as regiões do Brasil. Isso aí o Excel ainda não tem. Mas você pode vir aqui e selecionar, por exemplo, que eu vou querer todos os dados da minha região sudeste e que são de pessoas jurídicas. Então eu venho Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E aqui repara, eu mudei aqui o Belo Horizonte para jurídica, para física, desculpa. No de vocês deve estar jurídica, mas mudem para física. E aí você vem aqui no tipo, e aí, por exemplo, tiro física. E repara que ele fica com esses dois filtros. Então é possível você colocar dois filtros com duas condições diferentes entrelaçadas. E o Excel ele vai mostrar só aquilo que corresponde às duas condições. Então tem que estar na região das cidades que você escolheu e tem que ser tipo jurídica.
E aí, para você limpar isso, você pode limpar uma de cada vez, ou então você pode clicar aqui e limpar todas as condições. Então agora vamos na nossa aba cálculos, só para se em algum momento a gente tiver uma lista muito grande de produtos, ficar mais fácil da gente achar nossos produtos. E vamos colocar um filtro simples aqui. E repara, olha só. Se eu coloco um filtro aqui, ele não me deixa colocar um filtro aqui em cima. Por quê? Porque está em linha diferente. Então, ou eu coloco o filtro aqui direto, ou eu coloco tudo na mesma linha, ou eu só vou ter filtro em algum lugar específico. O que eu vou querer fazer? Eu vou descer esses dados fornecedor aqui, uma linha. Vou colocar aqui nome do fornecedor, para a gente poder ter o mesmo padrão em tudo. Colocar todas as bordas aqui para ficar no mesmo formato. E aqui nessa primeira linha eu vou colocar um filtro. E repara, apesar dele aparecer aqui, filtro, por exemplo, na coluna E, só tem célula vazia, então não tem nem como filtrar nada nessa minha linha, nessa minha coluna, desculpa. Mas nas outras, continua funcionando o meu filtro normalmente. Então, repara que ele vai filtrando a minha linha inteira, como eu falei. Vamos limpar aqui. Por essa aula a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com as tabelas do Excel. E quando eu digo tabelas do Excel, eu não digo conjuntos de dados como esse daqui. Isso aqui é uma tabela para a gente, mas o Excel ele não reconhece ela como uma tabela. O Excel vai reconhecer aqui como uma tabela tudo aquilo que a gente usar essa formatação aqui, que é formatar como tabela. Então vamos lá. Nessa aula eu já vou ensinar aplicando a nossa planilha, porque vocês vão ver que essa formatação como tabela ela vai nos permitir fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e muito mais automática. Sem contar que o fato do Excel reconhecer o nosso conjunto de dados como uma tabela já nos auxilia e permite acelerar outras coisas que a gente pode fazer, como colocar alguma fórmula na nossa coluna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar os formatos desse nosso conjunto de dados aqui. E aí eu vou ter que colocar de novo os formatos dos números, mas não tem problema. Então eu vou vir aqui em limpar formatos. E aí eu vou colocar aqui na nossa coluna de preços formato de moeda. Na nossa coluna de preço de venda, formato de moeda. Na nossa... Vou deletar essas fórmulas aqui embaixo. Esses valores aqui embaixo. Na nossa margem de lucro, vou colocar em porcentagem. Na nossa data de compra, eu vou colocar data. O que faltou? Tá tudo certo. O resto tá tudo certo. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente seleciona o nosso conjunto de dados. Vem aqui em formatar como tabela. E aí eu vou escolher esse formato verde aqui, que era basicamente o que a gente estava usando. E vocês vão ver como é que ele vai ficar. Ele vai perguntar se o meu conjunto de dados é esse que eu tinha selecionado, e é. E se tem cabeçalhos. Como vocês podem ver, a gente tem cabeçalho. Então a gente clica em OK. E olha o que ele faz. Ele faz isso automaticamente. Ele vai colocar os filtros para mim. Ele vai colocar todos esses formatos de pintar célula. E repara que ele está pintando uma célula de um verde mais escuro, outra célula de um verde mais claro. E repara que vai surgir uma nova guia aqui em cima, que é a guia Design. Essa guia vai me permitir editar algumas coisas com a tabela, que são essas coisas que a gente vai trabalhar agora. Então, por exemplo, vocês podem reparar aqui, ó, tem o botão filtrar aqui já colocado automaticamente, mas se eu quiser eu posso tirar o filtro. Mas eu vou voltar com ele, vou deixar. Pergunta se tem a linha de cabeçalho, eu posso tirar a linha de cabeçalho e ficar sem cabeçalho nenhum. Mas a gente vai deixar a nossa linha de cabeçalho. E aqui, ó, repara, linhas em tiras, que é exatamente isso que ele está fazendo. A nossa primeira linha está um verde mais escuro, a segunda um verde mais claro, depois um verde mais escuro. Se você não quiser isso, quer que seja tudo a mesma tonalidade, você também pode deixar assim. E a outra opção é você colocar, por exemplo, colunas em tiras, que aí as colunas vão ficar assim, a primeira coluna mais escura, a segunda mais clara. Se você quiser, você pode ter as duas. Eu vou deixar só as linhas em tiras como a gente estava. E repara essas três caixas aqui, primeira coluna, última coluna e linhas totais. A primeira coluna, o que ela faz? Quando eu clico aqui na primeira coluna, repara, os meus formatos aqui, eles mudam para formatos em que a primeira coluna está mais escura. Por quê? Porque pode ser que na minha primeira coluna eu também tenha títulos. Então, por exemplo, digamos que seja
o nome de alguma pessoa, eu posso querer que na minha primeira coluna fique mais escuro o nome das pessoas. A outra opção é eu colocar a minha última coluna também escura, e a gente vai arrastar aqui para vocês verem. Reparem, minha defasagem também ficou escura. Eu vou tirar. E essa outra caixa aqui, a de linhas de totais, o que ela faz? Essa é uma das coisas que o Excel, reconhecendo o nosso conjunto de dados como tabela, vai nos acelerar. Repara, surge uma linha embaixo de total, e essa linha vai nos permitir, em cada uma das colunas, colocar algum tipo de total. Então, por exemplo, repara, quando eu clicar aqui, vão ter várias funções. Eu posso até clicar aqui em mais funções e escolher a função que eu quero que esteja ali. E essa função, ela vai ter como argumento o meu conjunto de dados aqui em cima, o meu conjunto de dados daquela coluna. Então, por exemplo, se eu colocar aqui contagem, repara, ele me dá 6, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados aqui. E, por exemplo, se eu colocar aqui no preço de compra, eu posso pegar a média. Então, eu vou ter o preço médio de compra. Na data de compra, eu posso pegar também a média. Como ele reconhece minhas datas como sendo um número, ele vai realmente me dar a data que está no meio. Pode ser que não faça muito sentido, mas você pode colocar alguma outra função ali que vai fazer mais sentido. Por exemplo, na quantidade comprada aqui, eu posso colocar qual foi o mínimo. Eu posso vir aqui no meu estoque e saber qual é o que está com o meu menor estoque, então eu coloco o mínimo. Quantidade vendida, eu quero saber tudo que eu já vendi, então eu somo. Repara, eu posso ter desvio padrão. Eu tenho uma variedade de funções aqui que já estão prontas para mim, porque ele está formatado como tabela, e eu posso colocar outras funções desde que elas façam sentido. Além disso, se vocês repararem, é muito fácil a gente acrescentar um dado na nossa tabela. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a linha de total. Repara que como está com as informações ali, ele vai perguntar se eu quero continuar, porque eu vou perder aquelas informações. Sim, eu vou colocar para continuar. E agora repara que quando eu começo a escrever, quando eu escrevo um produto ou alguma linha ali embaixo, então, por exemplo, vou colocar aqui produto 4, repara que ele automaticamente já formata para mim, e se eu tiver alguma fórmula, ele já puxa aquela fórmula. Então, na nossa defasagem, que a gente tinha essa fórmula daqui, vocês podem ver que ele não está com fórmula, provavelmente porque eu tenho um problema no meio dos meus dados. Aqui eu tenho dois dados que o valor é 1, que eles não estão com fórmula. Então eu vou ajeitar aqui. E aí repara, eu fiz simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V e ele não colou os formatos aqui, ele simplesmente colou a fórmula. Ele não cola os formatos substituindo. Mas agora, por exemplo, se eu acrescentar uma linha aqui embaixo, então eu vou colocar aqui 15, repara que ele já vai puxando a minha fórmula. Vou colocar aqui 20 e repara que ele vai puxando a minha fórmula assim por diante. Vou deletar essas duas aqui. Além disso, ele reconhece cada coluna dessa daqui como sendo a coluna da tabela. Então, por exemplo, se eu colocar aqui fora uma fórmula igual soma e escolher essa coluna inteira aqui, repara, ele vira tabela entre colchetes nome. Vai ser sempre essa sintaxe. Vai ser a tabela 4, que é o nome da minha tabela. Como é que eu vou saber o nome dessa tabela? Eu já vou explicar. Mas a sintaxe vai ser o nome da tabela 4 no nosso caso, e entre colchetes o nome do nosso título no cabeçalho. Então, se eu colocar aqui, ó, repara, tá em 0, porque não tem nenhum valor ali. Eu vou mudar aqui, ó, de nome para quantidade comprada. Repara que ele já me dá a opção. Enter, repara que ele está somando. E se eu acrescentar um aqui embaixo, um novo, por exemplo, vou colocar 50, repara que ele soma lá. Por quê? Porque ele está fazendo referência à minha coluna, ele não está fazendo referência a um conjunto de células fixa. É a minha coluna, então se a minha tabela aumentar, as minhas fórmulas todas já vão acertando, já vão ajustando. Agora, como é que eu vou saber o nome da nossa tabela 4? É só você selecionar algum dado na sua tabela, e aí você vem aqui em Design, e você vai ver aqui o nome, ó, tabela 4, se eu quiser, eu mudo aqui para tabela geral. Agora ele virou tabela geral. Aqui, ó, tabela geral. Por que eu botei tabela geral? Porque é o nome da nossa aba é a aba geral. Então vocês reparem que as coisas agora ficam muito mais automáticas. Então eu vou até chegar aqui e deletar esse nosso total de produtos, porque se eu quiser saber isso, eu simplesmente coloco a nossa linha de totais na tabela, venho aqui em Design.
Repara que para aparecer essa guia design, você tem que estar selecionando uma célula da sua tabela. Então você vem aqui na guia design, coloca a linha de total, e aí repara que ele até volta com os dados que a gente tinha anteriormente. Eu vou deixar aqui em contagem e eu vou saber quantos produtos eu estou cadastrado. Eu sei que a gente está com cadastro de um mesmo produto mais de uma vez, mas vamos deixar assim, depois a gente ajeita isso. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês na nossa tabela é uma forma de filtragem inteligente que o Excel nos permite, que é essa segmentação de dados. Como ela funciona? Quando você clica aqui, repara, ele vai perguntar a partir de qual informação você vai querer segmentar os seus dados. E o que é isso? A partir de qual coluna você vai querer que o seu dado seja segmentado. Então, por exemplo, eu vou querer segmentar meus dados por fornecedor. Então eu venho aqui, clico na caixinha fornecedor, dou OK. Repara que você pode selecionar mais de uma caixa. E olha só o que acontece. Vocês lembram que quando a gente colocava o filtro, você clicava aqui, você tinha essas opções, fornecedor 1, 2, 3 e vazio. E são essas opções que ele vai aparecer aqui. E quando você tem poucas opções, isso pode ser interessante para vocês. Repara que ele surge uma nova guia aqui para eu editar minha segmentação. Eu vou colocar as 4 colunas no mesmo, que eu acho que o formato assim fica mais legal. Vou colocar ele verde, da mesma forma que está a nossa planilha. Repara que você pode formatar aqui a altura escrevendo o valor, largura escrevendo o valor dos botões. Enfim, ou então você pode simplesmente ir mexendo e vendo como é que fica bom. Eu prefiro fazer assim. Vou diminuir aqui um pouco. E repara, agora a gente tem aqui a nossa segmentação de dados. Vou deixar ela aqui no canto. E como é que ela funciona? Agora você tem 4 botões já automáticos para você. E quando você clicar nesses botões, repara, ele já coloca o filtro na sua coluna fornecedor correspondente ao botão que você clicou. E repara que a sua linha de total, ela atualiza de acordo com os seus dados que estão filtrados ou não. Então, por exemplo, meu fornecedor 3, que eu tenho mais informação, eu tenho 4 produtos no meu fornecedor 3, com uma média de R$8, sendo uma média de 25 a quantidade comprada, no total de 68 vendas. Tudo bem que é o mesmo produto que a gente colocou mais uma vez, mas se eu mudar aqui o número do produto, repara, vou colocar produto 10, 11 e 12. Repara que ele continua dando as informações corretamente. Vazio aqui, ele vai me dar um erro de divisão por zero, porque ele está tentando fazer a média de valores que estão com zero, então ele está dividindo por zero. Mas o vazio não vai interessar para a gente. Então a gente vem aqui, clica no nosso limpar filtro. Eu vou preencher aqui o nosso fornecedor. Fornecedor 4. E aí repara, eu coloquei aqui um novo fornecedor, fornecedor 4. Repara que ele já apareceu o botão. O meu vazio está aqui embaixo, só se apertar na seta aqui. Mas como eu não vou querer filtrar por vazio, eu vou deixar ele ali embaixo mesmo. E agora a gente tem uma forma mais intuitiva, mais rápida e automática de filtrar os nossos dados. E pode ser muito interessante isso quando você estiver fazendo uma planilha para uma outra pessoa que vai usar. Uma pessoa provavelmente não sabe mexer no Excel, ela simplesmente clica nesses botões. Não precisa nem usar o filtro aqui se você já tem algo interessante mostrando para ela. Então a gente deu uma olhada bem geral, a gente deu uma olhada bem completa aqui no que a gente pode fazer com a nossa tabela. Tem a parte de importar e exportar um conjunto de dados, mas isso já é algo que a gente vai tratar nas aulas extras, para quem quiser ir mais a fundo nisso. E agora eu vou aplicar essa nossa tabela no nosso conjunto de dados dos clientes. Então eu vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, vou limpar os formatos. Vou ter que colocar formato de datas aqui nas nossas datas. Data abreviada. E o resto já está com o formato certo. Eu vou selecionar tudo. Vou formatar como tabela. Sim, tem cabeçalhos. Já vou deixar por enquanto aqui o nosso cadastro incompleto. E aí repara, a gente já tem o nosso conjunto de dados todo certo. Eu vou querer até ter a nossa primeira coluna aqui em escuro e a nossa última coluna também, porque é a informação importante, que é se eu preciso fazer contato ou não com aquele cliente. Na nossa aba cálculos eu não vou formatar como tabela, eu vou deixar como tá, porque é só um cadastro de informações simples, então a gente não vai mexer muito aqui não. Então
A última coisa que eu queria falar para vocês é que a gente pode, por exemplo, aumentar a nossa área da tabela manualmente, se você quiser, se você não quiser ter que ficar inserindo os valores. É só você vir aqui no canto, repara. Ele tem um cantinho azul aqui, quando você coloca o mouse em cima desse canto azul, o seu cursor ele muda para essa setinha preta, e você pode aumentar para baixo, para o lado, que você vai expandir o seu conjunto de dados. Eu vou dar Ctrl Z, porque não é a nossa intenção, mas só para poder mostrar para vocês essa outra possibilidade da nossa tabela. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai dar uma finalizada nessa planilha. A gente vai dar uma ajeitada nela, vai dar uma mexida no layout dela. Isso não significa que a gente já passou por todos os conceitos do Excel, mas é porque daqui para frente as fórmulas que a gente vai aprender e as coisas que a gente vai testar são complexas. E também para não ficar muita coisa na mesma planilha e a gente ficar confuso, a partir de agora nas nossas aulas a gente vai em cada aula trabalhar com uma planilha diferente que vai nos permitir trabalhar em cima dela e testar direto o que a gente está aprendendo na aula. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar todas essas informações aqui. Então eu vou vir aqui, limpar tudo. E aí eu vou querer aqui que tenha alguns botões. Os botões para as nossas abas. Então eu vou querer que tenha para a aba geral, para a aba calendário e para a aba cliente. Ok. Como eu vou criar esses botões? Eu vou vir aqui na aba inserir e eu vou inserir uma forma. Repara que se eu colocar aqui em cima, ele aparece esse formas. E eu posso escolher aqui a forma que eu vou inserir. Eu vou querer o retângulo normal. Repare que você tem uma diversidade de formas aqui muito grande. Você pode até inserir uma caixa de texto, setas, enfim. Eu vou inserir esse retângulo aqui normal. E por padrão ele sai azul assim. E nele eu vou escrever geral. É só você escrever geral. Agora eu vou mudar o alinhamento. Como fazer para mudar o alinhamento? Volta aqui na nossa página inicial. Só ajeitar o alinhamento, a gente já viu. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho da letra. Vou deixar em negrito. Ok. Repara que agora eu tenho essa guia aqui de formatar. Essa guia de formatar, ela me permite simplesmente formatar a forma que eu coloquei e ela é bem intuitiva. Então eu tenho preenchimento de texto, contorno do texto, efeito e as mesmas coisas para a forma. Então eu vou vir aqui, vou deixar ela em branco. Vou colocar a forma verde e vou colocar o meu texto também verde. Que agora eu vou copiar esse botão e colar duas vezes para fazer nossos outros dois botões, calendário e cliente. Por que eu estou chamando esses retângulos de botão? Porque na verdade o que a gente vai fazer com eles é inserir um hiperlink em cada um desses retângulos, de forma que quando eu colocar o meu mouse em cima do retângulo, ele vai virar aquela mãozinha que vai me permitir clicar no meu retângulo, me transferindo para a aba correspondente. Então, como eu faço isso? A gente vem aqui, clica com o botão direito no nosso retângulo, na nossa forma. Repara que você pode fazer isso com qualquer forma que você tiver inserido. E aí você vem aqui, ó, hiperlink. Repara que vai aparecer essa caixa aqui, que a princípio parece um pouco confusa. E repara que a gente pode colocar arquivo de página da web, nesse próprio documento, em outro documento, ou então endereço de e-mail. Então, vamos lá. Como eu colocaria numa página da web? É só você escrever aqui o endereço da web no formato com HTTP. Então, por exemplo, HTTP. Ó, repara que eu já fiz isso alguma vez, então ele aparece aqui o Google, https // e você coloca o site www.google.com. Vou dar OK. Repara que agora eu passo aqui o mouse, ele vira essa mãozinha, eu clico nele e ele abre o Google para mim. Agora eu vou fazer o que a gente pretende fazer. Então eu vou editar o hiperlink e vou colocar. Repara o que eu posso fazer. Eu posso colocar nesse documento
em um outro documento. Então eu vou criar um novo documento e aí vou dar o nome dele. Repara que ele vai aparecer no desktop. Mas o que eu quero fazer é colocar nesse documento. E aí vou vir aqui, referência da célula. E aqui, repara, tem o nome das minhas abas aqui. Menu, geral, calendário, clientes, cálculos. Ou então nomes definidos. Que isso a gente vai ver mais pra frente. Mas já explicando aqui pra vocês, é que na verdade você pode dar a uma célula, a um intervalo de células, um nome definido. Repara que quando esse meu retângulo 1 aqui, esse meu retângulo está selecionado, e aqui fica escrito retângulo 1. O que significa? Significa que o nome desse objeto para o Excel é retângulo 1. Então eu posso, por exemplo, selecionar a célula B2 e dar um nome para ela de minha célula. E aí eu vou vir aqui, escolher em nomes definidos o nome minha célula. E aí ele vai direto para aquela célula. Mas como a gente não preparou isso, e não é a nossa intenção, eu vou colocar na aba geral. Dá ok. Agora vem aqui no nosso botão de cliente, hiperlink, escolher a aba cliente, ok. E vou vir aqui no calendário, botão direito. E aí antes de colocar aqui para o calendário, eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu posso colocar para uma pasta. Então, olha, eu posso vir em páginas navegadas e coloco direto um arquivo. Então, eu vou escolher aqui uma pasta qualquer, por exemplo, a pasta imagens. E aí, eu vou escolher, por exemplo, posso escolher o arquivo. Então, eu vou dar OK. Vou vir aqui, clicar. E repara que ele vai me abrir aquele arquivo. Se eu colocar uma pasta, ele vai abrir aquela pasta. Então agora a gente tem esses 3 botões aqui funcionando, vocês podem testar. A gente clica geral, ele vem na nossa aba geral. Clientes, ele vem para a nossa aba clientes. Calendário, ele está colocando para o nosso arquivo. Então vamos ajeitar esse link, editar hiperlink. Eu quero nesse documento, para a aba calendários. Calendários, está indo para o nosso calendário. Agora o que eu quero fazer? Eu quero ter um botão desses em cada uma dessas minhas abas aqui que me jogue para a aba menu. Por que eu estou colocando esses botões? Porque fica mais intuitivo de você navegar na planilha. E no nosso caso, eu acho até que vai ficar mais agradável visualmente. Então, vale a pena você colocar esses botões dependendo de para quem você está fazendo a planilha. Se você está fazendo para você, você já está mexendo aqui, já está mexendo no Excel tranquilo entre as abas, não tem problema nenhum, você não precisa colocar botão. Mas se você fazer essa planilha para alguém, pode ser útil você colocar botão até para ficar mais atrativo visualmente. Então, eu vou vir na nossa aba geral, vou criar uma outra caixa, um outro retângulo, aqui, e eu vou escrever aqui menu. Vou vir na nossa página inicial, vou ajeitar aqui o texto. Vou formatar. Então vou deixar o preenchimento dele no verde, mas vou mudar o contorno da forma para branco, colocar a letra em negrito, vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar esse botão aqui no canto e vou colocar o hiperlink. Hiperlink para a nossa aba menu. Ok. Agora repara, eu vou querer um botão igual a esse nas minhas outras abas. Então, eu posso simplesmente vir e copiar esse botão. Clico em outra aba, por exemplo, nossa aba cliente, e eu colo o botão. E repara que ele já vem com o hiperlink. Então, se eu clico aqui, ó, ele já vai para a nossa aba menu. Agora, eu vou vir na nossa aba calendários, Ctrl V, e colocar aqui o nosso botão menu. Quando eu clicar, ele vai para a nossa aba menu. Então, agora eu posso deletar esses 3. A nossa aba menu, só falta a gente dar uma ajeitada nela para ficar mais organizada. A nossa aba geral já está agradável visualmente, eu só vou querer tirar essas linhas de grade aqui, ou seja, essa divisão entre as células. A nossa aba calendário, a mesma coisa. A nossa aba cliente, a mesma coisa. E a nossa aba cálculos, como ela é uma aba que é simplesmente para a gente fazer o cadastro de informações,
Eu vou deixar ela sem editar, vou deixar ela assim mesmo. Então vamos lá, eu vou vir aqui na nossa aba geral. Como eu faço para tirar essas linhas de grade aqui? Você vem em exibição, repara que tem aqui linhas de grade, você tira. Você pode tirar também a barra de fórmulas, você pode tirar também os títulos, que é as letras e os números. E repara que você também pode tirar essas guias aqui, você pode esconder elas. Que eu normalmente prefiro quando a planilha fica assim, porque você fica com um espaço maior da sua área da planilha para você poder mexer nela, editar, visualizar, enfim. E para você acessar as guias é da mesma forma, é só você ir clicando. Mas como a gente ainda está desenvolvendo a nossa planilha, é só clicar aqui de novo, fixar na faixa de opções, e a gente volta, fica mais rápido a gente acessar isso aqui. Então eu já tirei as linhas de grade da aba geral, a aba geral está pronta, nossa segmentação aqui está funcionando. Vou vir na nossa aba calendário, exibição, linhas de grade, mesma coisa. Eu vou só colocar uma borda aqui no nosso mês para ficar mais estilizado. Vou vir aqui, escolher o verde, e colocar uma borda espessa, todo o contorno, ok. Tá legal. Vou colocar aqui no meio também. Ok. Pronto. Na nossa aba cliente, vou vir em exibição, tirar as linhas de grade. Esses cadastros incompletos aqui eu vou deixar. E agora só falta a gente ajeitar nossa aba menu. O que a gente vai fazer na nossa aba menu? Eu vou colocar um plano de fundo nela, que foi aquela imagem que eu abri quando eu cliquei aqui no calendário, para ficar mais apresentável, para a gente ter a nossa página de recepção algo mais agradável. Então, como eu faço isso? Você tem duas opções. Ou você vem em inserir e insere uma imagem, e aí você insere ela como imagem. Repara que ela está aqui como imagem, só que ela está na frente de tudo. Então você tem que jogar ela para o fundo, e aqui a edição de imagem é igual a edição que você faz imagem no Word, por exemplo. Você tem todas essas opções aqui, e você tem a opção de recuar. E eu vou enviar para trás, ó. Repara que ele fica atrás dos nossos retângulos. E aí você pode ajeitar o tamanho dela de acordo com o que você quiser. Por exemplo, assim. E a outra opção é você inserir a imagem como plano de fundo, que é exatamente o que eu vou fazer. Então eu vou dar Ctrl Z aqui. E vou inserir essa imagem como plano de fundo. Por que eu vou escolher inserir ela como plano de fundo? Vocês repararam? Eu vou avançar aqui para a gente ver a nossa imagem de novo. Ela aqui como imagem, eu posso mexer ela de um lado para o outro, eu posso mudar o tamanho dela, eu posso selecionar ela, na verdade. E não é isso que eu quero. Eu quero que a minha planilha continue funcionando, mas que o meu fundo seja essa imagem. Então, eu vou colocar como um plano de fundo. Como eu faço isso? Você vem em layout da página, plano de fundo, e aí coloca aqui de um arquivo, e escolhe a sua imagem. Repara que essa imagem, eu vou abrir a imagem aqui separadamente para a gente ver. Imagens. Repara que essa imagem ela é muito maior horizontalmente do que verticalmente. Por quê? Eu escolhi essa imagem de propósito. Para ela poder preencher toda essa área aqui da nossa planilha. Porque se você escolhe uma imagem quadrada, por exemplo, essas colunas aqui elas vão ficar em branco. Porque se você reparar, a área que a gente trabalha no Excel ela é retangular, ela é bem retangular. Então tem muito mais colunas do que linhas. Tem muito mais espaço em colunas do que em linhas. Vocês podem ver que não em quantidade, mas as colunas são muito maiores do que cada linha. E é por isso que eu coloco uma imagem retangular desse jeito. Agora, eu vou ajeitar esses nossos botões aqui. Então, para você selecionar o seu botão de novo, sem clicar nele, você tem duas opções. Você clica com o botão direito e ele vai estar selecionado. E aí, só que aí vai aparecer essa barra aqui, aí você clica nele de novo. E aí repara que você vai ter essa cruzinha aqui. Ou então, você pressiona o Ctrl e clica no seu retângulo. E aí a gente ajeita ele aqui, coloca em algum lugar. Opa, selecionei os dois aqui. Só tem que tomar esse cuidado quando você usar o Ctrl, que ele funciona também para selecionar mais de uma coisa. Então, por exemplo, isso aqui está selecionado. Se eu pressionar o Ctrl e clicar na geral, ele seleciona as duas. E eu venho aqui agora nessa cliente, seleciono e coloco aqui embaixo.
Repara que já está muito mais agradável visualmente. Eu vou tirar agora as linhas de grade. Então em exibição, linhas de grade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, arrastar esses botões um pouco para o lado. Deixar eles aqui. E vou tirar o fundo deles. Então vou vir aqui em formatar. Dá para você formatar os três ao mesmo tempo. Preenchimento da forma. Vou colocar sem preenchimento. Agora eu tenho meus três botões aqui no meio. A minha página está bem agradável visualmente. Se eu tirar isso daqui, repara que eu ainda fico com a minha planilha bem agradável. É isso. A nossa planilha vai ser finalizada assim. Eu sei que ela é bem simples. Vocês podem ver que ela não faz tanta coisa assim. Mas com o conteúdo que a gente já aprendeu, a gente consegue fazer uma variedade de coisas. E nessa planilha aqui está resumido esse conteúdo. E eu vou deixar aqui. E aqui, se vocês entrarem na aba cálculo, vocês vão ver que a gente não preencheu aqui a parte de dia de trabalho do funcionário. A princípio, isso aqui nessa nossa planilha está sendo feito manualmente. Mas com o PROC-V, que a gente vai aprender em aulas mais à frente, a gente vai poder fazer isso aqui automaticamente. Mas por enquanto eu vou deixar aqui até de desafio para quem quiser ir testando, aprendendo, tentando aprender sozinho, se interessar e quiser pesquisar. É bom que vocês treinem, que vocês tentem fazer as coisas sozinhos. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu, qualquer dúvida é só falar e até a próxima aula.